enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Um evangelho, a palavra proclamada para nós, meus caros irmãos e irmãs, que é um grande desafio para a nossa compreensão, ao nos colocar diretamente e nos questionar o nosso, digamos, grau de comprometimento com Deus, com o seu projeto, com o evangelho, com a compreensão e com a repercussão disso nas nossas vidas. Tanto o evangelho tem como destaque, como a primeira leitura, duas figuras de viúvas. Na estrutura social da época de Jesus, na antiguidade de uma maneira geral, no tempo do povo de Deus, no tempo do Antigo Testamento, pelo próprio funcionamento da sociedade, a viúva era a pessoa frágil, no sentido das possibilidades. Era o homem que provinha o dinheiro, né? E na falta desse, no caso do marido, né? Essa pessoa às vezes ficava numa situação extremamente precária, não existia previdência social, consequentemente não tinha pensão. Tanto é que no texto bíblico é sempre apontado para a fragilidade da viúva ou então do órfão, colocando essas duas peças chaves aí dentro da estrutura de uma sociedade numa situação de fragilidade. O texto bíblico, a palavra de Deus, coloca também aí o estrangeiro, né? Porque não existia consulado naquela época. A pessoa às vezes estava por conta de si próprio num país estranho de outra cultura. Bom, as duas comparações colocadas aí de peças fundamentais da nossa compreensão. A primeira leitura, o profeta Elias. Elias foi o grande profeta de Israel, a grande referência no que diz respeito à fidelidade a Deus. Na época de Elias, ressurgiu, né, por uma série de fatores, o chamado culto a Baal. E era uma proposta muito sedutora. O Baal seria o deus da chuva, da fartura, da colheita. E aí o sonho, né, de riqueza, o sonho de possuir as coisas, de ter uma fartura, uma colheita farta, acabou por, digamos, ir seduzindo gradativamente as pessoas em Israel. Somente uma voz, a voz de Elias, ficou firme, determinado, falando justamente da necessidade, em primeiro lugar, de estarmos com Deus, de querermos estarmos com Deus. É interessante, meus caros irmãos e irmãs, se a gente comparar com a proposta de Jesus, isso fica muito mais significativo. Olha, dá tudo certo na nossa vida, digamos, nos traz muitas facilidades. Ter bens nos traz muitas facilidades, é verdade. Ganhar um prêmio inesperado nos traz muita facilidade. Ganhar na Mega Sena nos traz muitas facilidades, com toda certeza. O equívoco seria condicionar a nossa vida, ou as nossas buscas, ou as nossas esperanças, ou as nossas motivações nisso. Seria que como construir um gigante em pés de barro. Aí Elias dizia, não, nós precisamos continuar fiéis a Deus. Aconteceu que veio uma grande seca, por isso que fala de seca ali, né? Veio uma grande seca e é lógico, não tem chuva, não tem plantação, não tem colheita, e aí se perde até o pouco que se tem, né? Você acha que se tem muito, diante de uma situação de desgraça dessa, você fica sem nada. Aí as pessoas começaram a procurar culpados. Aí todos foram unânimes de falar para o rei, o culpado é Elias. Ele que ficou falando, ele que ficou praguejando. O rei, inflamado, mandou procurar caçar Elias
para matá-lo. E nesse contexto que ele foge, para preservar a própria vida. Atravessando uma região de seca, ele já estava fora do território de Israel, aí que acontece esse encontro com uma viúva, que não era de Israel, era fora de Sarepta. E diante dela uma palavra, olha, por favor, me traga água. Ela vai pegar. Aproveita e traz um pão também. Acho que não teve coragem de pedir tudo uma vez. Estava com fome, com sede, eu peço a água. Ela se mostrou generosa. Aí a fala dela é muito interessante. Olha, meu senhor, por Deus, não tenho. Eu só estou indo pegar essa lenha. Eu ia só ter um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eles misturavam farinha e azeite, faziam o pão. E depois eu ia esperar a morte, porque com essa seca a gente não tem mais nada. Não tem mais o que comer, ninguém mais tem. Aí a palavra, né, profética de Elias, olha, faça como está dizendo, né? Mas me faça um pão. E ela acreditou. Aí que é interessante. A palavra diz assim, ele diz assim, olha, sua vasilha de farinha, ela não vai acabar. E nem sua vasilha de óleo também não vai acabar. E ela acreditou. O pouco que ela tinha, ela oferece para o homem de Deus. E aí a conclusão bonita da leitura é justamente essa, olha, de fato, enquanto não choveu, como o profeta dizia, aquela vasilha de óleo, aquele recipiente aí de farinha, alimentou ela, o profeta Elias e o filho dela para passar aquele tempo difícil. Acreditar, colocar em comum, não ter medo de repartir e partilhar. É justamente isso que Jesus vai repetir para nós no Evangelho. É interessante que diz lá que ele está no templo, aí ele começa a olhar a preocupação das pessoas com o templo, né? Oferecer, colocar moedas no cofre, justamente preocupado aí da manutenção do templo e das necessidades do templo. Aí Jesus fala uma palavra contra os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Às vezes chamados de escribas, são as mesmas pessoas. Eram aquelas pessoas que tinham um diferencial, primeiro, de saberem ler, consequentemente, conheciam o texto bíblico, sabiam e conheciam a palavra de Deus e tinham a função de ensinar. Aí o que Jesus percebia é que aquelas pessoas usavam esses dons, não preocupados em de fato ensinar a palavra de Deus, mas tirar um proveito próprio. Interessante como essa palavra fala para os padres, né? De uma forma bem direta, né? Uma responsabilidade muito grande de que se tem a partir do momento que você diz sim para Deus e vai cumprir uma missão. E que responsabilidade! Interessante se a gente pensar a caminhada da igreja, essas últimas décadas, né? A igreja com muita sabedoria, tirou a batina dos padres. Por que o padre não usa batina? Olha essa palavra. Para quê? Para ser reconhecido pela batina? Para querer te passar na frente? Às vezes eu estou em algum lugar, e se tiver fila, eu faço questão de ficar na fila. Quantas vezes me era oferecer para tirar da fila? Eu falei, não, eu estou aqui, eu não quero nenhum privilégio porque eu sou padre. Muito pelo contrário, o privilégio que eu tenho é o privilégio de ter a oportunidade de, nesse momento, pregar a palavra de Deus. Esse é o grande privilégio, mas é a grande responsabilidade que se tem de anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Aí Jesus chama a atenção justamente disso, da vontade de querer se favorecer por o que se tem, por aquilo que se sabe. Isso a gente pode aplicar para nós padres, sim, é verdade, para o clero de uma maneira geral, mas para todas as pessoas que têm uma função, para todas as pessoas que têm um conhecimento, para todas as pessoas que podem fazer a diferença para alguém por causa do conhecimento que tem. E aí a gente já faz um leque muito maior de profissões, de responsabilidades. A responsabilidade de querer fazer o bem, cumprir a missão, fazê-lo com responsabilidades, fazer com amor, com determinação, para que as pessoas possam, a partir de nós, a partir da sua função,
a partir da sua responsabilidade, a partir do seu conhecimento, a pessoa possa crescer no seu entendimento. É por isso que Jesus chama a palavra com atenção, justamente, mostrando um desvio de responsabilidade. A segunda leitura fala justamente isso, né? De Cristo que ofereceu a própria vida. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam o holocausto de animais no templo. É por isso que fala assim, com sangue alheio, coloca ali a leitura. Jesus ofereceu a própria vida. Ele colocou-se o seu próprio corpo e sangue para o sacrifício, para a nossa salvação. Mostrando assim para nós, meus caros irmãos e irmãs, que às vezes é preciso e muito ter uma compreensão da necessidade de se doar. Como eu dizia ainda a respeito lá do Baal, é muito bom quando tudo dá certo, mas também naquilo que dá errado, tem uma grande oportunidade de uma nova compreensão na nossa vida. O que é mais importante? O que é mais significativo? Dar tudo certo? Ou conhecer e viver o amor de Deus? É justamente esse o ponto. Conhecer e colocar justamente o que cremos em Cristo Jesus na prática da nossa vida. Vivermos não somente para nós mesmos, aprendermos a nos doarmos, aprendermos a nos colocar em comum, colocar e partilhar a grande palavra de Jesus para nós, que se ofereceu a si próprio pela nossa salvação. Aí, completando a mensagem do Evangelho, Jesus vendo aquelas pessoas oferecendo no templo, né, com as suas várias preocupações, assim como a mulher lá da primeira leitura, preocupada especificamente com o homem de Deus que lhe deu a palavra, e ela foi capaz de repartir com ele. Aí as pessoas repartindo no templo, vem uma viúva e coloca 2 moedas, e Jesus consegue perceber claramente, ela colocou tudo o que ela tinha, ela não teve medo, a confiança dela está em Deus, e é por isso que ela conseguiu se despojar. Não foi a sobra, como Jesus aponta para os demais, não, foi tudo. O que a gente oferece para Deus? O que cada um de nós estamos oferecendo para Deus? O nosso tudo ou a nossa sobra? O que o nosso coração, na verdade, está conseguindo enxergar dentro desse projeto de Deus? Uma generosidade que nos leve a confiar, a colocar em comum, ou um fechamento que, na verdade, faz com que nós nos preocupemos somente conosco mesmo? A coragem de repartir, de partilhar, de colocar em comum. Cristo morreu por nós, pela nossa salvação. Possamos aprender, meus caros irmãos e irmãs, com seu exemplo, com sua doação, também nós a nos doarmos, a nos colocar em comum e a repartir. Nós continuamos a missa no nosso folheto, rezando